Profecia aqui no templo, Senhor. Usa os teus filhos como canal, como instrumento poderoso nas tuas mãos, Senhor. Ó Deus, para que a tua palavra, Senhor, seja ministrada, Pai amado, e possa ser alimento para as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, traz o teu povo, aqueles que não chegaram ainda, possam chegar aqui, Pai, e todos nós, alunos, Senhor, possamos estar atentos, Pai. Ó Deus, verdadeiramente atentos àquilo que for falado acerca da tua palavra, Senhor, para que possamos nos fortalecer na tua presença, Pai. Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Pai do Senhor, meus irmãos. Muito feliz de estar aqui nesta manhã. Acordamos e levantamos porque o Senhor nos sustentou. Amém. Deus a glória por isso. Aproveitar que os irmãos estão de pé, a gente vai fazer a leitura bíblica em classe. Vamos estar estudando a lição 12, que tem como tema do julgamento à ressurreição. Texto áureo: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Verdade prática: na cruz Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição conquistou a vitória sobre a morte. Vamos estar lendo o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 19, 17, 18, 28 ao 30. E o capítulo 20, do versículo 6 ao 10. Vamos fazer uma leitura alternada. Eu começo e os irmãos sucessivamente. Amém? E levando a ele as costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Onde crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e quando lançou, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. 20, versículo 6. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. E que o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Amém. Irmãos, podem sentar? Uma coisa muito interessante que acontece antes da cruz é uma oração que Jesus faz, bem destacada por Ele mesmo, pelos seus discípulos e por nós, todos aqueles que ainda creriam nele, a Igreja do Senhor. E é importante a gente observar essa oração, porque Jesus ele demonstra todo o seu desejo nessa oração para a sua igreja, para a vida daqueles que iriam servi-lo e para a vida dos seus discípulos. Você imagina um pai que precisa viajar e deixar seus filhos em casa, que recomendação ele daria? Você imagina a oração de um pai que tem que ir para a batalha, ele é um soldado, ele tem que ir. Que oração ele faria a Deus pelos seus filhos, já que ele não vai estar mais ali? Então é importante a gente observar essa oração, porque Jesus pensa em nós e Ele ora por nós. E nessa oração você descobre o desejo mais profundo que Deus tem pela sua vida e a preocupação que Ele tem pela sua igreja. E Ele fala de salvação, Ele fala de segurança, Ele fala de santidade, que são pontos importantíssimos para a igreja dele. E Ele enfatiza muito a unidade. E como Jesus pede proteção à sua igreja contra o maligno, e Ele enfatiza a unidade, nós aprendemos com isso que uma das armas do diabo para tentar destruir a igreja de Jesus é a desunião. Porque o diabo ele separa as intrigas, as mágoas, a falta de perdão, a maledicência,
o falar mal da igreja, o tentar falar mal do pastor. E isso são brechas que o diabo tem tentado para destruir a igreja do Senhor. Às vezes nós achamos que estamos vencendo o maligno, enfrentamos batalhas na saúde, no casamento, mas a gente está em desunião. Então a gente acha que está vencendo, mas a gente está sendo vencido. E é algo que Jesus enfatiza para a sua igreja, é a unidade nessa oração. Ele externa todo o seu desejo antes de ir para a cruz. E a gente vê a importância disso. E a primeira frase que Jesus fala nesta oração é: Pai, chegou a hora. Sabe quando o pai combina algo com o filho? Sabe quando o pai concorda com algo que vai acontecer, que já estava planejado desde a eternidade? Que antes do ser humano existir, isso já estava planejado, tinha um relógio na eternidade para acontecer. E em unidade ele fala com o pai: Pai, chegou a hora. É como se Jesus falasse assim: Pai, chegou o momento da redenção do ser humano. Pai, chegou o momento da consumação daquele plano que já tínhamos falado, que já tínhamos pensado. Pai, chegou a hora que foi planejado desde a eternidade, planejado mesmo antes da criação do mundo. Irmãos, uma coisa importante: Deus não desiste dos seus projetos por causa da falha humana. Quando Deus idealizou criar o ser humano, Ele amou o ser humano ainda no seu pensamento. E Ele quis criar o ser humano. A humanidade fez parte do projeto de Deus. Por isso que Ele não desistiu. Mesmo sabendo que o homem ia errar, fazia parte de um plano, fazia parte de um projeto. Por isso que Jesus já estava separado ainda na eternidade para morrer por nós. Porque fazia parte do desejo de Deus. Deus desejou criar o ser humano. E quando Deus deseja fazer alguma coisa, não há nada que impeça. Jó diz no capítulo 42, versículo 2: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, quando Deus determinou criar o ser humano e sabia que o ser humano ia errar, ali na eternidade já foi traçado um plano de ação para trazer o ser humano de volta. Porque o plano de Deus era ter o ser humano com Ele. O desejo de Jesus era onde Ele está, nós pudéssemos estar também. O desejo de Jesus era a eternidade do ser humano. E Ele amou o mundo. E Ele amou a todos nós. Isso fez parte de um projeto. Então, mesmo que Adão errou, mesmo que Adão desobedeceu, o plano de Deus não é frustrado. O projeto de Deus não é frustrado. Deus planeja um plano de ação para resgatar, para que tudo aquilo que Ele planejou para o ser humano acontecesse. Aleluia. Tudo aquilo que Ele planejou para o ser humano, Satanás tentou impedir, o pecado tentou impedir, mas não conseguiu, porque aconteceu a cruz. E a cruz foi o ligamento do ser humano com o Pai novamente. E ele lembra ao Pai sobre isso na sua oração. É muito interessante. A cruz, ela tinha um tempo determinado para acontecer, uma hora marcada na eternidade. É por isso que ele diz: Pai, chegou a hora. Chegou o momento. Momento do que aquilo que foi prometido ainda no Éden, Pai. Quando Adão causou a ferida, o curativo já veio quando o Senhor, Pai, prometeu ali na sentença da serpente que o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente. Chegou a hora daquilo que foi tipificado no tabernáculo, porque todo o tabernáculo apontava para Cristo. E Jesus começa a oração com o Pai dizendo: Pai, chegou a hora daquilo que foi profetizado há cerca de 700 anos antes do meu nascimento, por Isaías 53, onde ele descreve todo o sofrimento e morte minha para a salvação da humanidade. É muito interessante essa intimidade de oração de Jesus com o Pai, de algo que os dois estavam juntos naquilo, juntos, em concordância. E ele fala: Senhor, chegou a hora do que foi manifestado com o encontro do anjo com Maria. É o início da oração de Jesus. Segunda frase que Jesus diz nessa oração: glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. A cruz não foi uma derrota para Jesus. Os líderes da lei, os chefes dos sacerdotes, talvez eles achavam que sim, mas Jesus foi glorificado na cruz, porque Ele efetuaria a redenção de todos aqueles que acreditariam nele, ou seja, milhões de pessoas. Foi na cruz que Cristo assumiu toda a carga da pena humana, que tanto o Pai como o Filho estavam sendo glorificados, porque havia unidade entre o Pai e o Filho naquele evento da cruz do Calvário.
Terceira coisa que Jesus fala, muito interessante. Ele fala da autoridade que o Pai lhe deu para dar vida eterna a todos aqueles que o Pai lhe deu. Irmãos, nós somos um presente do Pai ao Filho. Jesus, Ele deu vida eterna a todos que o Pai deu a Ele para dar a vida eterna. Olha a unidade do propósito da cruz entre o Pai e o Filho por você e por mim. Eu, quando li esse capítulo 17 de João pela primeira vez, eu ainda era adolescente. E eu lembro que enquanto eu lia, eu chorava. As lágrimas caíam na minha Bíblia, porque eu nunca vi tanto amor. E isso é antes da cruz. Ele demonstra preocupação. Ele demonstra a vontade que ele tem de beber o cálice por nós. Ele conversa com o Pai sobre algo que os outros estavam juntos naquilo. Porque o Pai amou o mundo de uma tal maneira que deu o mais precioso que ele tinha. E ele comenta com o Pai daquilo que ele vai fazer. E ele vai fazer o que ele quer fazer. Ele quer dar a vida dele ao Pai. E eu li aquele capítulo e eu chorava. Eu falava, meu Deus, quanto amor. E eu via Jesus orando por mim. Porque ele ora por todos aqueles que não creem nele. E eu conseguia ver Jesus orando por mim. Eu conseguia ver Jesus rogando ao Pai por mim hoje. Uma oração que ele fez há mais de 2000 anos atrás. Irmãos, a nossa mente era muito pequenina para poder entender esse amor. A gente é falho, o ser humano é falho. Como que Jesus na cruz, sendo maltratado, ele ora ao Pai dizendo, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E eu acredito que seja isso que mudou o coração de um dos ladrões, porque Mateus diz que os 2 ladrões começaram a insultar Jesus, até que Lucas vai dizer que um repreendeu o outro ladrão. Você não tem temor de Deus, rapaz? Nem nessa situação. Ele não fez nada, nós fizemos alguma coisa. Como que alguém fala assim, não, perdoa, eles não sabem o que fazem. Esse amor de Jesus não tem como você medir, não tem como você calcular. Se você for tentar ler no dicionário, não significa tanto, é tanto. Ele amou tanto. Ele amou muito o ser humano para entregar a sua vida pelo ser humano. E quando ele fala, Senhor, eu quero dar a vida àqueles que o Senhor me deu. Nós somos um presente do Pai ao Senhor. E ele diz o que é a vida eterna. Ele fala, a vida eterna é essa: que te conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Não tem como alguém ter a vida eterna passando por Cristo no direto a Deus. Existem religiões que não acreditam em Cristo como nós acreditamos e que é direto ao Pai. Há religiões que dizem que só há um Deus, Jeová, e ponto final. Então eles querem atropelar Jesus e ir direto para Deus e achar que tem vida eterna. Não tem. A vida eterna é esta: que te conheçam como Deus único e verdadeiro, e eu, a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. Se você crê, irmãos, nisso, sua vida eterna está garantida. Você tem a vida eterna em Cristo Jesus. Outra coisa que Jesus fala, ele começa a demonstrar preocupação com seus discípulos. Por quê? Jesus conviveu com seus discípulos muito tempo. Comiam junto, caminhavam junto, milagres foram feitos junto com eles. E agora, como que Jesus vai ao Pai e como que eles vão ficar? Você imagina homens que tinham Jesus como o seu norte. Tudo que eles iriam fazer, eles perguntavam a Cristo. Tudo que eles aprenderam foi com Cristo. E eles viviam com Cristo. Homens que abandonaram a sua profissão para seguir Jesus. Homens que deixaram tudo agora para uma nova missão. E como que eles vão ficar sem esse mestre agora? Eu imagino como que os discípulos de princípio ficaram desorientados. Cadê o meu mestre? Assim como Maria falou para o anjo, né? Levaram o meu Senhor. Levaram o meu mestre. Fala para mim onde vocês colocaram, que eu vou até lá e pego o corpo de volta. Levaram ele embora. E Jesus em pé, perto dos lençóis, e ela não reconheceu. Ela achou que era um jardineiro. Aí Jesus fala o nome dela. Irmãos, o nosso nome na boca de Cristo traz uma... Aleluia! O nosso nome na boca de Jesus traz um refrigério, traz uma alegria. O nosso nome, só o nosso nome na boca de Jesus muda a nossa perspectiva de vida. Até então ela não tinha reconhecido. Jesus só fala assim, ó, Maria. Pronto. E ela grita em exclamação, Rabone. E a partir daquele
Cristo ressuscitou. Oh, Deus, tremendo, Jesus na nossa vida, irmãos, é tudo. Você falar que é tudo, é pouco. E aí ele fala: Pai, eu vou para ti, eles vão ficar. E ele começa a rogar pelos discípulos. E ele fala 3 coisas importantes que ele também pede para nós, igreja. Ele fala para que sejam um. Primeira coisa, cabeçalho, unidade. E ele usa a unidade dele com o Pai como exemplo. Pai, eu rogo ao Senhor que eles sejam um como nós somos. Você já imaginou nessa responsabilidade, irmãos? Deus ser um com meu irmão em Cristo, como Cristo é com o Pai. Será que eu chego a isso? Será que eu estou vivendo a minha vida de crente perto disso? Será que eu estou alcançando o desejo de Cristo para a minha vida? O desejo que Ele relatou ao Pai para a minha vida. Que eu seja um com todos vocês que estão aqui, como Ele é com o Pai. E foi a primeira coisa que Ele rogou aos discípulos, usando o relacionamento dele como exemplo. Que eles sejam um, Pai. Porque Jesus sabe que essa é a chave da vitória. Quando você perdoa, você está tirando da sua alma correntes aprisionadas. Você está aliviando você, não o outro. Você está ganhando pontos com Cristo, não o outro. É unidade. Segunda coisa que Jesus roga ao Pai: que eles tenham alegria, Senhor, em mim. Irmãos, o crente é alegre, não pelo que ele ganha como vida material, mas porque ele tem Cristo. A nossa alegria está em Cristo. A alegria do Senhor é a nossa força. Se você tem se sentido triste, meu irmão, busque alegria em Cristo. Porque esse foi algo que Cristo rogou ao Pai para nós. Senhor, que eles sejam alegres. E que a alegria seja completa em si mesmo. Mas uma alegria que vem de mim em si mesmo. Terceira coisa que Jesus ora antes de ir para a cruz: ele pede proteção do maligno. Ele fala: Senhor, eu não posso pedir para que o tire do mundo, mas livra do mal, livra do maligno. Irmãos, o maligno é um inimigo que ele não descansa. Primeira coisa que eu comentei com a Anne quando chegamos: não pense que agora que você teve uma vitória, Satanás sentou e descansou de tentar te destruir. A batalha espiritual é 24 horas, ela é constante. Se quando depois de tentar Jesus, a Bíblia diz que ele se ausentou por algum tempo com Cristo, imagina contigo. As tuas vitórias, elas servem para te fortificar para as próximas vitórias. Essa é a verdade. Não engane os seus filhos de que vida de crente é flores, é batalhas, mas batalhas para serem vencidas. Cristo tem para nós uma promessa de vitória. Você nasceu para ser vencedor. Não importa o que você tem passado, não importa o que você passou. Sabe qual é o projeto de Deus para a tua vida? Ser vitorioso. E ponto. E ponto. Observe a oração que Cristo fez por você antes de ir para a cruz. Observe o que Cristo fez na cruz por você. É ou não para você ser vitorioso? Nunca ache que você é derrotado, que você nasceu para sofrer. Porque isso é um engano do diabo na sua mente. Você nasceu para ser vitorioso. Terceira coisa que Jesus pede: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Irmãos, entre no caminho de santificação. Perfeição e santidade nós não vamos ter, nós somos falhos. Mas quando você decide em Deus entrar pelo caminho da santidade, você já está no bom caminho. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Depois que Jesus ora pelos discípulos, ele ora por nós. E o que ele pede para nós é o mesmo que ele pede para os seus discípulos. Nós somos discípulos do Senhor. Nós seguimos a Cristo, nós somos cristãos. Nós procuramos imitar ao nosso Mestre. Primeira coisa que ele fala, unidade. E ele fala: Senhor, que a unidade deles seja assim. De novo ele vem com a comparação de responsabilidade. Ele fala: Senhor, que a unidade seja assim, eu neles e tu em mim. É esse tipo de unidade que Cristo quer com a sua igreja. Ou seja, Jesus, ele é o elo mediador na relação que nós temos com o Pai. Sabe quando você ora ao Pai em nome de Jesus? O teu relacionamento com o teu Pai Celestial tem um elo no meio, que é Cristo Jesus.
Senhor, eu quero estar neles e Tu em mim. Esse é o desejo de Cristo para nós. E ele externou esse desejo antes de ir para a cruz. E ele fala mais, ele fala: Senhor, eu quero para eles plena unidade. Irmãos, eu acho uma responsabilidade nessa oração. E eu vejo quanto nós falhamos nessa questão da unidade. E o quanto o Senhor externou isso para a nossa vida, porque Ele sabe que é o caminho da nossa vitória. Senhor, plena unidade entre nós, para que o mundo saiba que Tu me enviaste. Olha, para o mundo saber, para as pessoas que não têm Jesus saber que Cristo está em nós e que o Pai enviou, tem que ser unido, né? O próprio ímpio cobra isso da igreja. Não sei se vocês já foram cobrados por ímpio. O ímpio não aceita que o crente odeie, que o crente peque, que o crente fume, né? O ímpio aponta logo o dedo, porque até o ímpio entende que aquele que tem Jesus tem que ter uma vida de caráter. Até o ímpio pensa assim, né? Então, olha a responsabilidade que Cristo fala nesta oração. E Ele diz mais para nós: eu dei a Tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Você quer tentar entender por que aquele vizinho te odeia? Por que quando você chega da igreja com a Bíblia ele vira a cara? Ou quando você bota um louvor e coloca o som dele lá no pagodinho bem alto? Porque a palavra de Deus está em você, meu irmão. Jesus está explicando o ódio do mundo por nós. Senhor, o mundo os odiou porque eu dei a Tua palavra. Porque a palavra do Senhor na nossa vida, ela vai de contra as coisas do mundo, o costume do mundo. A palavra do Senhor vai como um caminho de contramão. Então, se você não concorda com as atitudes do mundo, o mundo vai te odiar. E Jesus explica isso nesta oração, antes de partir. Então, irmãos, essa oração revela o desejo mais profundo pela vida dos seus discípulos e para a sua igreja: unidade, proteção, santidade. E a gente precisa pensar nisso o tempo todo. A gente não pode pensar no que Jesus sofreu por nós apenas 2 vezes por mês, quando o nosso pastor traz a ceia do Senhor para a igreja. A gente precisa pensar nisso o tempo todo. A oração que Ele fez por nós e o que Ele sofreu naquela cruz pelos nossos pecados. Então, irmãos, a prisão, a condenação, a crucificação, morte, sepultamento e ressurreição de Jesus foram eventos que demonstraram o cumprimento da sua missão como nosso Salvador. E toda essa missão se resume em uma frase: tetelestai, está consumado. Ele cumpriu toda essa missão por nós, tudo por nós. E Jesus é preso. E é interessante a abordagem que foram feitas para prender Jesus. Imagine Judas, um discípulo de Jesus, que se dizia conhecer Jesus, porque caminhava com Jesus, então acredito que ele poderia falar alguma coisa de Jesus. A gente pode falar alguma coisa de um amigo porque convive com um amigo. De repente, Jesus vê esse discípulo encabeçando uma multidão armada. Eu fico pensando, quem era Jesus para Judas? E é interessante que o próprio Jesus protesta. Ele fala assim: vem cá, eu estou chefiando alguma rebelião para vocês virem contra mim, para me prender com espada, com vara, com tocha, com tudo isso. Eu estou chefiando rebelião. Aí vem Judas encabeçando um destacamento de soldados armados, com espadas, com varas, chefes dos sacerdotes, líderes da lei, tochas, lanternas, para prender seu mestre. Que nem Jesus entendeu, que até Jesus protestou. Aí sabe o que eu aprendo, irmãos? Eu já conheci alguns casais que se traíram. E é interessante que até o marido trair a sua esposa, ela é maravilhosa. Mas quando ele trai, que ele não reconhece o seu erro, que a Bíblia diz que aquele que peca e não confessa, é como a podridão dos seus ossos. E quando ele não quer reconhecer que ele errou, ele joga para a mulher a culpa. Assim como Eva fez. Assim como Adão fez com Eva, né? Ele começa a descer as calúnias e as podridões que ele cria contra a mulher. Porque ele não reconhece. Não, mas eu traí porque ela era isso. Porque não reconhece. Então, de repente, aquela esposa
esposa que cuidou dele 30, 40, 50 anos não presta mais. Quando eu vejo Judas chegando para prender Jesus nessa situação, com tochas, com lanternas, com soldados armados, que o próprio Jesus fala que ele não está chefiando nenhuma rebelião, eu vejo Judas assim. Não, eu estou traindo meu mestre, mas espera aí, eu vou tirar minha culpa aqui fora. Eu vou levar tocha, eu vou levar arma, eu vou levar lanterna, eu vou chefiar uma turma aí para prender Jesus. E é assim que Jesus é abordado. Jesus é preso e é levado para o líder do sacerdote, né? E nesse momento que Jesus é preso, em seguida ele é abandonado. A Bíblia diz não um, não dois, não 3 discípulos. A Bíblia diz que todos os discípulos, em Mateus fala isso, que todos os discípulos abandonaram Jesus. Irmãos, você imagina você ser abandonado no momento mais difícil da sua vida. Um momento tão difícil que fez Jesus suar gotas de sangue, sentindo o que iria passar naquela cruz. E ser abandonado por todos. Ficar completamente sozinho. Já é comprovado que você ser abandonado pelos amigos nos momentos mais difíceis da sua vida, isso gera conflitos muito intrigantes no emocional de uma pessoa. A pessoa ela perde a confiança no outro. A pessoa ela desiste de relacionamentos porque passa a não confiar mais. Quando ela é abandonada por pessoa que ela não esperava, no momento mais difícil da sua vida, isso gera isolamento. Isso gera diminuição da autoestima, tristeza, ansiedade e até depressão. E Jesus passou por isso. Aí eu lembro, irmãos, que se algum dia você foi abandonado, você foi traído, Jesus entende você. Você pode ter certeza que Ele entende o teu emocional, a tua dor. E tudo isso que você está passando, você passou, porque Ele passou. Ele só queria um, talvez, para estar do lado dele. Mas ninguém ficou. E Ele estava indo na cruz por eles também, né? Então Jesus, Ele entende a dor emocional. Ele entende o abandono, Ele entende a traição. Mais do que você possa imaginar. É por isso que quando a dor emocional vem, não corra para o médico imediatamente ou para um remédio de tarja preta. Não estou indo contra. Mas corra para os pés daquele que passou por isso. Aleluia. Abra o teu coração e rasga a tua alma, porque Ele te entende. E Ele tem o poder de consolar a nossa alma, meu irmão, de uma maneira que eu falo como experiência própria. Eu tive uma experiência com o Senhor onde a minha alma doía. E é interessante que eu nunca imaginei que a alma dói, mas eu senti dor. Eu sentia como uma mão espremesse a minha alma e o caldo do que ela espremia eram minhas lágrimas. E eu senti uma dor. E eu tranquei o choro e eu não sabia que a garganta doía quando você tranca o choro. Eu não sei se você já passou por isso. Isso aqui doía. Porque eu não conseguia soltar o choro. Traída, abandonada, ofendida, sem chão, sem saber o que fazer. E eu dobrei meu joelho exatamente assim. E eu comecei a confessar para o Senhor o que aconteceu, o que eu estava sentindo, e que eu não tinha ideia do que ia fazer da minha vida naquele momento. E eu orando, e aquele choro amargoso foi se transformando num choro de gozo. Eu sei que se você falar isso para um ímpio, ele não vai entender. Porque como que um choro amarguroso se transforma num choro de gozo? E aquelas lágrimas começaram a se transformar numa lágrima de alegria. E eu comecei a adorar. Todo aquele questionamento se transformou em adoração. E eu dizia, Senhor, eu preciso de Ti. Eu não sei o que fazer. E eu terminei aquela oração de amargura falando em línguas estranhas com o Espírito Santo. Irmãos, é uma experiência que ninguém vai entender, a não ser um crente batizado no Espírito Santo em Cristo Jesus. Então não tem dor na sua alma, não tem perda, não tem aquele desejo de um sonho que você não realizou, que Deus sabe quanto dói em você. E dói mais porque você crê que Deus poderia ter te dado e não deu. Ele entende essa dor. Você pode ter certeza que Ele entende essa dor. Jesus, Ele foi glorificado na cruz.
E Jesus fala também da autoridade, da alegria, da santidade. Tetelestai. E nessa abordagem de Judas, com aquelas tochas, com tudo, Jesus é preso, é amarrado e é levado. E nessa trajetória que Jesus é levado a Anás, o sumo sacerdote, Pedro começa a seguir ele de longe. Opa, sobrou um amigo. Mas esse amigo não ficou junto, ele ficou escondido. E ele começa a seguir Jesus de longe, com medo. E nessa trajetória de Pedro, ele nega Jesus 3 vezes. Enquanto Jesus está amarrado, sendo levado. E um dos seus amigos trai ele por 3 vezes. E assim Jesus é abandonado pelos seus amigos. Quando Jesus é levado ao sumo sacerdote, eu acho interessante, Jesus a gente aprende muito, né? Se tem uma coisa, irmãos, que a gente ganha, é falar pouco. Principalmente nos momentos difíceis. Fala o menos possível. Se possível, não fala nada. Jesus ele fica um pouco calado diante do sumo sacerdote, diante de Pilatos. E ele só fala quando é necessário. E tanto quanto Anás ou Pilatos, Jesus faz o sumo sacerdote revelar quem ele é e Pilatos revelar quem ele é. O sumo sacerdote fala assim para Jesus, questionando Jesus, interrogando Jesus: eu exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Jesus responde? Tu disseste. É como se Jesus falasse assim: eu sou, e eu estou sendo condenado por isso. Porque as condenações que fizeram contra Jesus estão acusando Jesus de ser um impostor, dele não ser aquilo que ele está falando que ele é. Ele fala: não, tu disseste. E ali ele foi interrogado pelo sumo sacerdote, que é mandado a Pilatos. Irmãos, Pilatos ele vive um drama com Jesus. E eu até aconselho vocês lerem esse capítulo com bastante cuidado em casa, porque é bem interessante. Porque Pilatos, por 3 vezes, ele fala ao povo: eu não acho nele motivo algum para acusação. Ele chega a dizer: eu não encontro base para acusar Jesus. Pilatos se vê perdido porque ele estava como governador, ele tinha que tomar uma decisão, ele tinha autoridade, e ele não via em Cristo motivo para condenar e levar Jesus para a cruz. E para piorar a situação, ele recebe um recado da sua esposa, dizendo assim: não se envolva com esse inocente, porque essa noite eu nem dormi por causa dele. Aí piorou. E ele fica naquela situação. E ele chega para Jesus e fala: que acusação vocês têm contra esse homem? Falando para o povo. E ele olha para Jesus e fala: de onde você veio? E ele vira para Jesus e fala: o que você fez? E ele não vê. E Pilatos ali, ele vive um drama. E ele pergunta a Jesus: você é o rei dos judeus? Aí Jesus faz a mesma coisa que fez com o sumo sacerdote: você falou. Você é o rei dos judeus? Você está dizendo. Não tem muito o que falar, né? Então Pilatos, naquela situação ali de ter que tomar uma decisão como governador e não ver motivo para acusar Jesus, ele tem uma ideia brilhante. Ele fala: opa, vou dar uma sugestão aqui. Por causa do período da Páscoa, eu vou fazer uma proposta ao povo. Porque na cabeça de Pilatos, o povo com certeza iria soltar Jesus, porque Barrabás ele era um criminoso. Então ele fala: eu vou sugerir a vocês que vocês decidem, solta Barrabás ou crucifica Jesus. E todos unanimemente falaram: crucifica. E Pilatos, naquela situação, sem saber o que fazer e tendo que ter uma decisão, e o povo grita bem alto: ele tem que morrer. Aí o povo diz uma palavra que a Bíblia diz que Pilatos fica amedrontado. Pilatos já estava numa questão complicada, ele não via motivo, ele não via base, ele já tinha ouvido o recado da sua esposa, e o povo grita exatamente assim: crucificam, porque ele se diz filho de Deus. Ele se declarou filho de Deus. A Bíblia diz que quando Pilatos ouve isso, ele fica amedrontado. Ele sente a responsabilidade. Ele tem certeza que Jesus é inocente. É nesse momento que ele vira para Jesus e fala: rapaz, de onde você veio? É como se ele falasse assim: o que está acontecendo comigo? Por que eu não consigo tomar uma decisão sobre você? Eu tenho autoridade, eu sou governador. Eu tenho autoridade aqui de te crucificar. Por que eu não estou conseguindo?
Por que eu não estou conseguindo? E ele vivia naquele drama. E Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam alto. Aí é interessante que o povo não é bobo. O povo sentiu que Pilatos estava indeciso. Estava, como dizem por aí, uma sinuca de bico, não sei se a expressão é essa. Isso, que eles gritam para Pilatos, aí o povo apela para Pilatos, porque o povo percebeu, olha o que o povo diz: se deixar esse homem ir, não és amigo de César. Opa! Aí pegou no ponto fraco de Pilatos. Porque qualquer indício de deslealdade contra o imperador traria graves consequências para Pilatos. As decisões de Pilatos eram observadas pelo imperador. E o povo com sangue nos olhos, chefes sacerdotes, querendo levar Jesus para a cruz. Chegou a pagar testemunhas falsas porque queria. E vendo que o governador não estava conseguindo, ele fala: solta ele se a gente não fala com o imperador. É agora, filho. Faz isso se a gente não fala. E Pilatos se viu pressionado pelas ameaças, pelos líderes religiosos, pelo povo judeu, e vendo que não estava obtendo nenhum resultado, e muito pelo contrário, o tumulto estava se alastrando, e ele teve medo também daquilo causar um tumulto maior, ele pega a água e lava as mãos. Aí aqui, irmãos, você vê a instabilidade de Pilatos, porque ele se acovarda. Ele começa a jogar a culpa no povo. Ele tenta jogar para o povo a responsabilidade de levar Jesus para a cruz, e não ele como governador. Tanto que no início ele fala assim: julgue vocês pela lei de vocês mesmos, resolva esse problema, eu não. Aí o povo fala: não, nós não temos essa autoridade, é você que tem que fazer. Aí o que ele faz? Ele pega uma bacia, ele lava a mão e fala assim: a responsabilidade é de vocês. Ele não assume na questão de Jesus a responsabilidade como governador, ele se esquiva. Ele toma uma posição neutra em relação a Jesus. Um homem que falou para Jesus que tinha poder de crucificá-lo, falou assim: você não vai me responder, eu tenho autoridade, rapaz. E aqui ele fica neutro. Ele fala: olha, estou lavando a mão, problema de vocês, resolvo vocês. Só que ele não podia fazer isso, ele é governador. É ele que tinha que resolver. Ele tenta jogar a culpa para o povo. E Pilatos toma uma posição neutra em relação a Jesus. Aí, irmãos, eu fico pensando, eu não sei aqui quantos aceitaram Jesus há pouco tempo. Quando um crente apresenta Jesus para alguém, e esse alguém sente do Espírito Santo que Jesus morreu na cruz inocente, porque o Espírito Santo faz a pessoa sentir isso, é impressionante. O Espírito Santo começa a convencer o pecador do seu pecado. No momento da abordagem do crente para o ímpio, e o Espírito Santo começa a convencer ele do pecado, ele começa a sentir: eu sou pecador, Jesus morreu por mim. O que ele faz com Jesus? Ele toma uma posição neutra? Mesmo sabendo que Jesus é inocente, quantos falam assim: hoje não? Quantos temos certeza de que precisa de Jesus e de que é pecador, que Jesus foi para a cruz inocente e fala assim: não, deixa para amanhã, e toma uma posição neutra, como Pilatos fez. Pilatos, sabendo que Jesus era inocente, não soube o que fazer com Jesus, se posicionou de uma forma neutra diante de um inocente, porque ele sabia que Jesus era inocente. Quantas pessoas não cedem à pressão do mundo e negam Jesus? A pressão da família, a pressão dos amigos, a pressão da sociedade, e não consegue tomar uma decisão por Cristo e fica neutro, como Pilatos fez. E Pilatos entrega Jesus aos soldados para ser crucificado, depois de ter açoitado Jesus. Aí aqui, irmãos, a gente vai falar um pouquinho sobre o que Jesus se permitiu por você. Eu não sei se você já pensou nisso. Tem um hino que fala assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Amém, é nossa herança. Mas a graça não foi de graça. A graça trouxe dor, trouxe vergonha, trouxe açoites. É bonito quando a gente canta assim. Aleluia.
A gente pensa nas conquistas da cruz por nós. Aleluia. Mas aquela graça não foi de graça, irmão. Jesus sofreu dores terríveis e vergonhas terríveis por nós. E o que Jesus se permitiu por nós? Primeiro, os açoites. Não era um chicote comum, era um chicote com ponta, com pedaços de ossos, para quando bater na pele, arrancar pedaços. E foram muitas chicotadas com esse chicote. É por isso que Isaías diz que ele foi moído pelas nossas transgressões, porque a carne dele ficou como carne moída. Se vocês assistirem aquele filme Paixão de Cristo, relata um pouco isso. Jesus, ele se curva em um trono e se permite. É a cena que mais me emociona. Quem se permitiria apanhar por alguém? Dar a cara para bater? Dar as costas nuas para um chicote com livre e espontânea vontade? Glória a Jesus. A gente sabe que ocorreu o tempo da escravidão no Brasil. Muitos apanharam sem querer, eles eram escravos. Mas Jesus quis. Jesus deu as costas e foi surrado por um plano de ação para salvar a humanidade dos seus pecados, para que o homem tivesse acesso ao Pai novamente, que Adão estragou tudo. Ele se permitiu, ele quis isso. Outra coisa que Jesus permitiu em seguida, o teatrinho zombador dos soldados romanos. Eles fizeram teatrinho, irmãos, de zombaria. Ah, você não é o rei dos judeus? Eles retiraram a veste de Jesus depois de ter sido surrado, e ele colocou o manto vermelho sobre Jesus. Ué, o rei usa o manto. Ah, já sei, o rei usa coroa. Vamos pegar uma coroa de espinho e colocar na cabeça. Ah, tá, a coroa tem que ser cravada. Deixa eu cravar com cano. Ah, o rei usa cedro, mas você usa um cano. E eles vestem Jesus como um teatrinho. E depois desse teatrinho, eles se ajoelham diante do suposto rei deles e eles falam: salve, rei dos judeus. Um teatrinho de zombaria por todos nós. E esse teatrinho Jesus se permitiu. Ele poderia não beber o cálice. Depois disso, os soldados cuspiram nele. E eles batiam na cabeça de Jesus e falavam assim: adivinha quem te bateu? Se permitiu. Aí mais uma vez eu falo: você já foi zombado, humilhado por alguém? Você como homem já se sentiu humilhado? Como pai, como mãe, como irmã? Jesus foi muito mais humilhado do que você. Quantas pessoas se revoltam por conta de um bullying, se vinga, mata, porque se sentiu humilhado? Lembra, Jesus foi humilhado por você. Pega a tua humilhação, aquilo que estão fazendo com você, e leva no joelho, filho. Jesus foi zombado, foi chacoteado por todos nós. Aí eu aprendo, irmãos, que não tem um problema que a gente possa passar na nossa vida sem que Jesus não entenda e nos dê vitória. Aleluia. Porque nós nascemos para ser vitoriosos. Glória a Deus. Sabe qual é o plano de Jesus para a sua igreja? Ser vitorioso. Ah, mas eu perdi um filho, perdi um pai. Mas você é vitorioso. Aleluia. E ponto, irmãos. E ponto. Depois disso que Jesus passou, ele foi crucificado entre dois ladrões, contado entre os malfeitores, no meio de malfeitores, um justo, um santo no meio de malfeitores. E é interessante que quando a gente vê filmes ou quadros da crucificação de Jesus, a gente sempre vê Jesus num monte, né, bem alto e longe de todo mundo. Mas Mateus diz que enquanto Jesus estava na cruz junto com os ladrões, as pessoas passavam por ali e viam. É como se Jesus estivesse no calçadão de Nova Iguaçu, um lugar público, todo ferido, crucificado,
2 ladrões do lado, e todo mundo que passava, sabe o que eles falavam? Zombavam. Eles falavam assim: desça da cruz, mas filho de Deus. Aí vinha outro, passava, via a cena: ué, mas você não é o filho de Deus? Aí vinham aqueles que se achavam porta-vozes de Deus, os chefes, os sacerdotes, os líderes religiosos, passavam por ali também e olhavam para a cruz e para Jesus e falavam assim: ué, interessante, né? Você salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. És rei de Israel? Desça da cruz. Ele se permitiu isso. Aleluia, Deus. Ele quis isso. Ele quis passar por isso. Ele não precisava, se ele não quisesse. Ele quis beber o cálice, ele quis passar. Ele entregou a sua vida por nós. E ele passou por isso por nós. Na morte de Jesus houve trevas sobre toda a terra. Do meio-dia, das 3 horas da tarde, do meio-dia às 3 horas da tarde, e por volta de 3 horas, Jesus bradou em alta voz: meu Deus, por que me abandonaste? Irmãos, você já viu que é interessante que quando Deus cria o mundo, a Bíblia diz que o planeta estava sem forma e vazio. E por último diz que havia trevas sobre a face do abismo. Mas Jesus não dá forma para ele. A primeira coisa que Jesus faz é criar luz. Ele diz: haja luz. E houve luz. E ele viu que a luz era tão boa que ele separou a luz das trevas. É por isso que o crente só habita na luz, ele não comunga com a treva. Quando Jesus nasceu, a primeira coisa que se posicionou no céu para dar uma diretriz para aqueles que iriam ver Jesus foi uma estrela bem brilhante. Foi uma estrela bem forte, para que os pastores entendessem que estava nascendo a luz do mundo. Aquele que iria dissipar as trevas. Mas quando ele morre, a treva sobre toda a terra. O sol sentiu. E eu creio, irmãos, que toda a terra, todo o planeta, não houve escuridão somente em Jerusalém. Todo o planeta Terra, em todos os seus países, ficaram escuros. Porque Jesus estava morrendo por nós. Tudo foi sentido. Eu acho lindo aquele louvor que fala que o lenhador sentiu quando feriu a madeira. A madeira sentiu por que seria usado. Os pregos sentiu quando entraram em sua mão. O sol sentiu. O planeta foi abalado, irmão. Você terremoto. Aleluia. E Jesus não estava morrendo pelo planeta nem pelo sol. Glória. Foi por nós. Foi pelo ser humano. Oh, glória. Aleluia. Outra coisa que eu aprendo é que Jesus, depois de já ter sido crucificado, chicoteado, ele tem fôlego, ele tem vida. Não foi os soldados que mataram Jesus, ele estava com vida. A Bíblia diz alta voz. Alguém que estava pendurado numa madeira, numa posição que não dava para respirar direito, com pregos nas suas mãos, totalmente moído na sua carne, bradou em alta voz. Teve voz alta, teve fôlego, teve respiração. Ele entregou a sua vida. Não foi aqueles machucados que tiraram ele do mundo naquele momento. E quando ele brada, ele diz o ponto culminante do seu sofrimento: o abandono do Pai. E é interessante que, apesar de toda a dor que ele sentiu, o que mais feriu ele foi o abandono do Pai. Porque a Bíblia diz que a única coisa que nos separa de Deus é o que, irmãos? Pecado. E ele estava carregando inocentemente o pecado de toda a raça humana sobre si. E Deus virou as costas naquele momento. E foi o que mais feriu ou machucou Jesus. Jesus é abandonado para que não fôssemos abandonados pelo Pai, porque você tem uma promessa de vida eterna hoje por causa do abandono que ele sofreu. Se você morre hoje, você vai para o seio do Senhor. Se Cristo
não será abandonado na eternidade se você perseverar em Cristo, porque Ele foi abandonado pelos nossos pecados. O abandono do Pai pela quantidade de iniquidade carregada sobre Ele. E depois Jesus brada novamente e Ele entrega o Espírito. Então não foi os romanos que mataram Jesus, não foram os soldados. Mateus diz que ele bradou 2 vezes. Ele estava com vida, ele estava com fôlego, ele juntou toda a sua força, bradou e entregou o Espírito. Ele entregou a sua vida por nós naquela cruz do Calvário, porque tudo foi permissão do Pai que Ele aceitou. Quando Pedro tenta proteger seu mestre daqueles soldados armados, Pedro pega uma espada e ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote. O que Jesus fala para ele? Guarda a tua espada. Acaso não haveria de beber o cálice que o Pai me deu? Ele quis beber. Se eu não quisesse, eu rogaria ao Pai, uma legião de anjos não viria me proteger. Pedro, eu quero. Aleluia. Pedro, chegou a hora. Aleluia. Eu quero consumar o plano da salvação para toda a raça humana. Diante de Pilatos, Pilatos diz a Jesus: você se nega a falar comigo? Você não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e crucificá-lo? O que Jesus responde a Pilatos? Não terias nenhuma autoridade sobre mim se essa não te fosse dada de cima. Eu quero. Oh, glória, glória. Pilatos, não é você, eu quero. Não é a tua autoridade, eu quero. Pedro, guarda a tua espada, rapaz, eu quero. Eu já falei para você isso, não é? Eu falei que era necessário que eu morresse e que triunfaria depois de 3 dias. Guarda a tua espada, eu quero. E esse querer de Jesus, irmãos, a gente precisa lembrar sempre, nos momentos difíceis da nossa vida. Porque Ele venceu, nós venceremos também. Amém. Seja o que for que você esteja passando, não desista, não desanime. Aleluia. Não perca a sua fé, persevere, irmãos. Há uma coroa que te espera. Eu sei que é difícil. Eu também tenho passado momentos difíceis. Mas não deixe o pensamento de desistência, de falta de fé dominar você. Guarda a tua fé, meu irmão. Deus é maior, Deus te ama. Levanta a tua cabeça. Se a igreja de Cristo, a igreja tem promessa. Promessa de vida eterna. Olha o que Jesus fez por você. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. As acusações contra Jesus eram ser rei. Apocalipse 19 diz que ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Não é só o rei dos judeus, ele é o rei, meu filho. Segunda acusação, ser filho de Deus. Uma revelação que o próprio Pai deu a Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Terceira acusação, destruir o templo em 3 dias. Jesus estava falando de morte e ressurreição. Ou seja, essas acusações a gente vê claramente a inveja dos sumos sacerdotes contra Jesus. Eles, como líderes religiosos, não curavam, não faziam milagres, não tinham aquelas palavras de sabedoria que deixavam todos abismados. Era Jesus que fazia, não era eles. Você vê inveja. E você vê que eles tentaram colocar Jesus como um impostor. Ele não é o que diz. Por isso que quando Jesus ressuscita, Jesus está provando ser quem ele sempre disse que foi: o Filho de Deus, aquele que ressuscitaria triunfantemente no 3º dia. Jesus não era um impostor. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Filho de Deus. Ele teve o poder de ressuscitar o 3º dia do mundo dos mortos. Irmãos, a ressurreição de Jesus, depois de tudo isso, é uma grande vitória para nós, igreja do Senhor. Porque palavra do anjo de Deus, ele não está aqui, ressuscitou. Quando Maria viu o anjo sentado naquela pedra, ele falou: o que você está procurando? Não está mais aqui. Ele ressuscitou.
O que ele prometeu se cumpriu, ele é o que diz. Ele é verdadeiro, nele não engano. O que ele fala, ele cumpre. Promessa de Jesus é promessa cumprida. Se ele te prometeu alguma coisa, meu irmão, e foi se ele que fez, tenha como certo, como garantido. Fechou. Ele é aquele que sempre falou que era. O fundamento da igreja cristã é a confiabilidade da ressurreição de Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:17, Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé. E ainda permanecereis nos vossos pecados. Então, quem não crê na ressurreição de Jesus, a sua fé é nula. A sua fé não está completa. Precisamos crer na ressurreição de Cristo Jesus. Nossos pecados são perdoados por meio do que Cristo fez na cruz e na ressurreição. A nossa fé está nesta obra completa. Precisamos crer no plano da salvação, na morte de Jesus por nós e na sua ressurreição. A sua fé tem que ser completa nisso aí. Ser crente em Cristo Jesus, né? A ressurreição de Cristo, ela nos dá uma garantia da ressurreição de todos os santos. Por que nós temos a promessa de vida eterna? Porque Jesus venceu a morte. Ele foi o primogênito dentre os mortos, para que pudesse nos dar essa vitória também, né? Hoje, Jesus vive e nos representa diante de Deus por ter ressuscitado. Ele venceu a morte e por isso temos a certeza que também venceremos. Isso é amor, né? Quantas conquistas maravilhosas que Cristo ele nos deu na cruz. A igreja cristã não é uma religião filosófica. Ela está ligada a uma questão extraordinariamente central, que é a ressurreição de Jesus. Todas as promessas que a igreja tem hoje por Cristo Jesus é por conta da sua ressurreição. É um fato histórico ter a crucificação de Jesus como evento que proporcionou a salvação para aqueles que possuem um relacionamento pessoal com Ele. Quem quer ter vida eterna, aceita Jesus como seu único suficiente Salvador. Amém. Só há um caminho. Eu sei que as pessoas do mundo tentam, se iludir de que há outros caminhos. Eu sou uma pessoa boa. Eu vou para a igreja. Enfim, se não tem um relacionamento com Cristo Jesus, se não crê na sua obra salvadora do Calvário, na sua ressurreição, não vai ter vida eterna. Só há um caminho que é Cristo Jesus. A ressurreição de Jesus provou para os primeiros discípulos que Jesus era quem dizia que ser e que a vida eterna estava assegurada. Jesus ele provou o seu amor por nós na cruz. E aquilo que ele falou que iria acontecer, aconteceu. Ele ressuscitou. Ele sempre foi aquele que ele se dizia ser. Ele não era aquele impostor que os chefes dos sacerdotes tentaram provar. Ele sempre foi verdadeiro. Eles enfrentaram a morte alegremente, sabendo que existia uma maior recompensa para eles no céu, a vida eterna. Assim como Jesus chamou Maria e ela o reconheceu e saiu alegremente anunciando que ele está vivo, é o nosso trabalho hoje. Amém. Glória a Deus. A igreja, quando prega o evangelho, precisa falar isso: olha, Jesus te ama, ele morreu por você, ele ressuscitou. Aleluia. Jesus pode te dar a vida eterna. Jesus tem um lugar para você no céu. Porque onde ele está, ele quer que a igreja esteja junto. O que Maria começou ali, meu irmão, é o que a gente faz hoje. A gente proclama o evangelho, a gente proclama o amor de Cristo, a gente proclama a ressurreição de Jesus. O túmulo está vazio. Na manhã do primeiro dia, domingo, ocorreu um terremoto naquela área do sepulcro e um anjo de Deus deslocou a pedra, sentando sobre ela. O túmulo ficou vazio, servindo como evidência clara da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Então, quem não crê, é interessante que ficaram evidências, Existem pelo menos duas razões para crermos na ressurreição do Senhor. Primeira, baseia-se nas palavras de Jesus que afirmou ser necessário que Ele ressuscitasse dentre os mortos. Era necessário, e isso aconteceu. Segunda, a razão é o fato de Pedro e João terem verificado que Jesus não estava mais no sepulcro quando souberam do túmulo vazio.
No entanto, quando Maria Madalena olhou novamente para dentro do túmulo e viu 2 anjos de Deus que lhe assegurava, os anjos assegurou a Maria: ele está vivo. Aleluia. Ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Apesar do receio e da incredulidade de alguns dos discípulos, mesmo após ouvir o testemunho de Pedro e João, e em especial de Maria Madalena, que viu Jesus e falou com Jesus pessoalmente, Jesus apareceu entre os discípulos no primeiro dia da semana. Jesus surgiu no meio deles e disse: Pai seja convosco. Ressuscitado. E outro evento maravilhosamente aconteceu, que Jesus revelou-se novamente o milagre da pesca abundante. Os discípulos, sem saber o que fazer, Mestre ressuscitou, não está mais aqui. Pedro, pensativo, fala: vou pescar. Os outros falam: eu vou também. E eles vão pescar. E de repente eles veem um homem andando na praia, na beira da praia. E esse homem fala: oi, vocês têm comida? E Pedro fala: olha, nós trabalhamos a noite toda aqui e não pegamos nada. E Jesus mostra para eles a direção onde eles têm que jogar a rede ressuscitado. E acontece a pesca maravilhosa. E quando João percebe que é Jesus que grita, Pedro pula nas águas desesperadamente. E imagina a alegria e o gozo daqueles discípulos de ver Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitou, irmão. Jesus nos garantiu uma vida eterna. Jesus foi abandonado para não sermos abandonados pelo Pai. Jesus sofreu a pena daquela lei para que nós não sofrêssemos. Pela graça somos salvos, mas a gente tem que entender que não foi de graça, foi por dor, foi por sangue, foi por humilhação que Jesus morreu na cruz por nós. E que essa recordação não seja somente em Santa Ceia, que é um momento lindo que a igreja participa, mas que seja todos os dias na nossa vida. Amém. Para que a nossa alma esteja alegre em gratidão a Deus por tudo que Ele fez por nós. E que a gente fala: Senhor, eu vou perseverar. Não importa o que aconteça, Senhor, eu estou firme, eu estou junto, o Senhor morreu por mim. Amém. O Senhor sofreu por mim. Aleluia. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando. Eu agradeço a oportunidade.